Bom, como vocês podem ver, né, os 8 GB está tendo dificuldade de rodar o jogo ali quando é um cenário muito rápido, galera. Quando você passa muito rápido pelo mapa, quando precisa spawnar muita coisa, carregar muita coisa, os 8 GB já acaba sendo insuficiente. 8 GB de memória RAM versus 16 GB de memória RAM. Lembrando, tá, a gente está utilizando aqui um pente de 8 GB e um pente de 16 GB, beleza? E o que é que isso influencia? Bom, quando você está utilizando apenas um pente de memória RAM, você só tem o single channel, que em outras palavras você tem basicamente ali a metade do desempenho se você tivesse, por exemplo, com dois pentes, beleza? Se você tivesse, por exemplo, com dois pentes de 4 GB para formar, totalizar 8 GB, você teria mais desempenho do que com apenas um pente, beleza? Só que aqui é para vocês verem se vale a pena vocês investirem em 16 GB ou se vocês conseguiriam comprar 8 GB hoje em dia, né, apenas um pente, e no futuro botar mais 8 GB, beleza? Ou 16 GB, você quem sabe, beleza? Então é para vocês verem aqui se vale mais a pena comprar apenas um pente de 16 GB ou vale a pena eu manter ali, pagar um pouquinho mais barato em apenas um pente de 8 GB. Bom, começando aqui pelo CS2. Bom, CS2 basicamente a gente não teve diferença nenhuma, beleza? Mas deixando bem claro, tá? Em jogos competitivos normalmente é melhor você ter o Dual Channel ativado, ou seja, você ter dois pentes de memória RAM ali para você ter mais estabilidade, certo? Mas como vocês podem ver aqui no nosso teste, no benchmark, a diferença foi quase nula, velho. Tipo, não teve quase nenhuma diferença, beleza? Basicamente dá para dar um empate técnico aqui. Indo agora para o Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 é um jogo de história, tá? E ele é um jogo de 2020, se eu não me engano, né? Mas teve algumas atualizações aí e ele terminou recentemente de ser lançado. Como vocês podem ver, o Cyberpunk é um jogo muito pesado. Com 8 GB você já sente ali dificuldade em rodar o jogo, tá? Quer dizer que fica injogável? Bom, não necessariamente, tá? Mas, por exemplo, no benchmark em si, o benchmark funciona da seguinte maneira. Se o seu PC está rodando bem, né, nesses cenários que o benchmark está mostrando aqui, então quer dizer que sim, o seu PC tem capacidade para rodar o jogo por completo, ele não vai travar em nenhum momento. Mas tá tendo alguns engasos aqui, isso aqui é basicamente o cenário mais pesado possível na hora do jogo, beleza? É isso que serve o benchmark, para ele colocar no cenário mais pesado para saber se o seu PC vai rodar ou não, beleza? E como vocês podem ver ali no começo, os 8 GB teve bastante dificuldade em chegar ali, né, até o final do benchmark. Então quando chega numa parte bem pesada, você vai ter alguns engasos, algumas travadas, mas isso vai depender muito, tá? Às vezes até mesmo a configuração no jogo real, né? Você tá com uma configuração ali low preset, não tem tanta gente spawnada, entendeu? Então acaba ficando um pouquinho mais leve. Mas como vocês podem ver, aqui o indicado vai ter que ser os 16 GB. Indo agora para o Dragon Ball Spark Zero, se eu não me engano, que é lançamento, tá? Então, sendo um jogo lançamento de 2024, assim, é um jogo de luta, tá? Normalmente jogo de luta não é pesado, certo? Ele é bem leve mesmo. E como vocês podem ver, com 8 GB, 16 GB, está rodando tranquilamente. Não tem como você passar dos 60 FPS, tá, pessoal? Porque é um jogo de luta, tá? Jogo de luta ali, 60 FPS já é suficiente para não ter input lag nos comandos, beleza? Então aqui, como vocês podem ver, tranquilamente ali com 8 GB você vai conseguir rodar tranquilamente o Dragon Ball Spark Zero. Indo agora para o Fortnite. Fortnite é um jogo competitivo, e sendo um jogo competitivo, a gente acaba dando prioridade por questões de FPS. E lembra que no CSGO, no CS2 na verdade, eu falei que para jogos competitivos é importante você ter memória RAM e principalmente em Dual Channel. Como vocês podem ver, 8 GB já acaba dando bastante engasgado. Isso para um jogo competitivo é considerável, tá? É injogável. Obviamente, se você quer jogar casual, tá? Vou jogar casualmente, só para me divertir. Eu creio que esses engasgos aí, essas travadazinhas ali, não vai te incomodar
rodar tanto, beleza? Você vai conseguir se divertir sim com o jogo. Mas se você é o cara competitivo, realmente ali 8 GB já tá no limite, velho. Não dá pra você se manter. No começo do Battle Royale, né? No começo, quando você estiver chegando no mapa, realmente vai dar umas travadas, uns engasgadas. Você vai perder o drop, né? Na hora de cair de paraquedas e tal. Então, pelo menos assim, você tem que pensar bem se pra você vai funcionar ou não com 8 GB, beleza? Eu diria que sim. Pra jogar casualmente, pra se divertir, você consegue jogar assim. Mas se você quer jogar competitivamente, eu não indico. Indo agora para o GTA V, o GTA V é um jogo de história, tá? E se no jogo de história a gente acaba dando prioridade por questões gráficas. Mas para esse teste, tá? A gente está com os gráficos todos o mais baixo possível, pra gente poder ver até onde, né? Até quantos FPS a gente consegue atingir com as memórias RAM. Pra gente poder ver a real diferença entre desempenho, né, dos 8 GB versus os 16 GB, beleza? Bom, como vocês podem ver, né? Os 8 GB está tendo dificuldade de rodar o jogo ali quando é um cenário muito rápido, tá? Quando você passa muito rápido pelo mapa, quando precisa spawnar muita coisa, carregar muita coisa, os 8 GB já acaba sendo insuficiente. Quer dizer que está injogável? Não está injogável, tá? É só você esperar o mapa carregar ali que você vai conseguir jogar, principalmente sendo um jogo de história, tá? Você vai jogar ali o modo história, cara, você não vai precisar de um tempo de resposta muito alto, muito rápido e tal. Então você consegue sim, espera ali o mapa carregar e pum, ó, lisinho, tá vendo? A parte do avião aí chega um momento que vai ficar liso, entendeu? E óbvio que outras horas ali, quando estiver acontecendo muita coisa, vai dar uma engasgada ali, vai dar uma travada aqui e ali. Mas cara, pra um jogo de história, você tá literalmente acima dos 100 FPS, tá rodando liso demais. Você pode travar até o FPS, né, pra facilitar ali um pouco pro sistema. Então, cara, sim, eu diria que tá jogável, beleza? Eu não diria que tá injogável não. Indo agora para o Horizon Forbidden West. Bom, um detalhe que eu tenho que falar aqui para vocês, tá, pessoal? É sobre o meu processador, tá? O limitante está sendo o meu processador aqui. A gente poderia sim atingir mais FPS ali, só que infelizmente eu não tenho as peças mais potentes, mais atuais. Porém, né, vocês, né, que acompanham aqui os vídeos e tal, normalmente vocês vão pegar algo parecido com o que tem aqui, com o que eu tô testando, beleza? Nem muito acima e nem muito abaixo, vocês vão estar pegando basicamente aqui na média, certo? Ou seja, quando você estiver jogando esse jogo, basicamente você vai chegar nessa taxa de FPS aqui que está sendo chegada aí no teste, beleza? Que você está vendo aí no nosso teste. Então assim, 8 GB tem bastante engasgo, chega até a incomodar, tá? Quando eu tava jogando ali, não tem esse lance de tipo, deixa o jogo carregar. Infelizmente o jogo ele trava demais, fica travando constantemente. Então aqui eu considero ele injogável, não no sentido de tipo, nossa, tá com a taxa de FPS baixa, mas no sentido de que tem muito stuttering, beleza? Tem muita queda de FPS, o FPS sempre cai ali abaixo dos 30, então acaba se tornando meio que injogável, beleza? Indo agora para o Red Dead Redemption 2, bom, eu fiz 3 testes, tá, pessoal, aqui, porque quando eu fiz o meu primeiro teste, tava tendo muito travamento, isso já aconteceu antes, tá? Eu já fiz um teste com 8 GB e tava desse mesmo jeito aí, travando demais o jogo. Então, eu fiz ali um teste, até eu testei completo, né, o benchmark completo, mas não vou dar uma pulada aí pra vocês verem. Fiz um outro teste, beleza, utilizando agora o modo de janela, tá? Não tava utilizando o modo de janela full screen, né, que é tela cheia, e coloquei no modo janelas sem bordas, tá? Como vocês podem ver, o frame time ficou mais liso. O benchmark basicamente inteiro ficou liso quando eu estava utilizando o modo de janela sem bordas, beleza? E com o modo full screen, na terceira tentativa, no meu terceiro benchmark, finalmente o jogo ali rodou liso e tal. E assim, mais pra frente aí do benchmark vocês vão ver que vai dar uma travadinha também. Mas é aquilo, né? Tá jogável, vai ser um momento ou outro ali que vai dar uma travada. E se caso o seu jogo, se você for abrir o jogo e estiver travando, tenta testar isso, tá? Bota ali o modo janela, né? Sem ser em full screen, coloquem
em janela sem bordas, tá? Nesse teste, nesse último teste, está em full screen, tela cheia. E como vocês podem ver, mais um caso ali que é bem semelhante ao do Horizon. Meu processador está sendo limitante, tá? Da nossa taxa de FPS. E, cara, assim... infelizmente, de novo, vou pedir desculpa aqui pra você, porque eu considero que o teste não tá tão completo, mas ao mesmo tempo é aquilo que vocês vão ter acesso, né? Eu imagino que a maioria de vocês aqui que tá assistindo o vídeo, tá pesquisando esse assunto aqui, né, sobre memória RAM, quantidade de memória RAM, não tem tanta grana pra tá gastando, e por isso que vocês vão provavelmente pegar ali um PC intermediário. Como vocês podem ver, são números bons, tá, pessoal? Mesmo com 8 GB ali dando essas travadinhas aí que vocês estão vendo, ele vai se ajeitando ali com o tempo e é só esperar carregar e tal na hora que você estiver jogando. E quando você estiver na gameplay em si, né? Porque o benchmark, de novo, falando pra quem não viu a parte do Cyberpunk, é o cenário mais pesado possível do jogo. Ou seja, se o seu PC está rodando bem no benchmark, então quer dizer que ele vai rodar o jogo inteiro liso. Como vocês podem ver, tá tendo algumas quedas porque é os momentos mais pesados que poderia ter no jogo, beleza? Então, quando você estiver jogando ali no jogo real mesmo, sem ser no benchmark, vocês vão ter um jogo mais liso, um frame time mais liso do que esse aqui que vocês estão vendo, beleza? Então, assim, eu considero que sim, 8 GB, principalmente por ser um jogo de história, tá jogável aqui no Red Dead Redemption 2 e com 16 GB, como vocês podem ver, tá basicamente liso, né? A gente consegue ver que realmente ter um pouco mais de folga ali na memória RAM faz uma certa diferença. Indo agora para o The Last of Us Part 1. Bom, The Last of Us Part 1 é um jogo bem pesado, para não dizer bem mal otimizado. E, bom, assim, eu fiz o teste, né, com 8 GB. Infelizmente eu testei umas 3 vezes e não consegui abrir o jogo, tá, pessoal? Eu chegava ali na tela do carregamento e crashava o jogo. Chegava na tela de carregamento, crashava o jogo. Então apenas com 16 GB foi o único cenário que eu consegui realmente abrir o jogo e fazer um testezinho, né, uma caminhada. Então The Last of Us não roda com apenas 8 GB de memória RAM. Indo agora para o Valorant. Valorant é um jogo competitivo, então a gente acaba dando prioridade por questões de FPS. E como vocês podem ver, mano, 8 GB, 16 GB está rodando tranquilo. 16 GB aparenta, tá, ser um pouco mais liso. Só que pode ser questão do mapa. Na hora que eu tava jogando ali, eu senti que tava um pouquinho mais liso. Enfim, pode ser só realmente impressão minha. Mas eu senti, né, passando meu feedback aí para vocês, que quando eu tava jogando ali com 16 GB, tava um pouquinho mais liso. Parecia estar um pouco mais liso, beleza? E bom, esse é o teste. Espero que eu tenha te ajudado a decidir se você vai começar ali o seu PC gamer com apenas 8 GB ou com apenas 16 GB, né, um pente só. E mais pra frente eu vou trazer a diferença que faz o Dual Channel, né, você colocar dois pentes ali de 8 GB para ter apenas 8 GB, né, o Dual Channel com 8 GB ou o Dual Channel com 16 GB, beleza? Vocês vão ver que realmente faz uma baita diferença ali em questão de desempenho, e muitos jogos que não eram rodáveis, né, que não rodavam, acabam sendo jogáveis, beleza? Então se inscreve no canal para ajudar a gente a bater a marca dos 20 mil inscritos e valeu, falou! Stay in range of my stim beam.